Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. E eu sou a Ana. E hoje a gente vai trazer um vídeo que foi bem pedido por vocês. Foi bem pedido, inclusive, por pessoas novas no canal. Então, como vocês sabem, a gente trouxe a nossa gatinha. Pra gente nunca foi negociável deixar ela no Brasil. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar como foi a nossa experiência pessoal e quais foram os documentos que a gente preparou para trazer ela para cá. E como foi a nossa experiência assim, no processo mesmo. Então, antes de tudo, fica aí, para o que vocês estão fazendo, clica no botão em curtir o vídeo, porque esse vídeo merece o like de vocês, porque esse vídeo vai ser muito foda. Acredite, vocês vão gostar bastante. A gente vai começar recomendando, antes de qualquer coisa, vocês procurarem um profissional certificado que possa fazer todo o trâmite internacional do seu pet. E assim, especializado mesmo. Quando a gente fala sobre profissional, é lógico, existem vários veterinários excelentes, mas existem muitos veterinários que não têm experiência em realizar uma documentação internacional para um animal. Até porque ele precisa de um certificado. Até porque ele precisa ser certificado e tudo mais. E isso acaba sendo um problema para quem quer trazer o bichinho para fora, porque a documentação, ela é, além de burocrática, ela é rígida. Ela não é flexível, então qualquer erro no processo de documentação pode vir a ser um problema, principalmente na entrada do bichinho no país. Vale lembrar, não é um processo tão barato. Assim, tenha em mente isso já, um processo integral vai sair de uns 3 a 4 mil reais por bicho. E isso a gente está contando Daí pra mais. com você estar levando o animal junto no avião. Porque se você for contratar uma companhia para levar o animal e você já estiver aqui na Irlanda, Aí eu acho fica que é mais caro custoso. ainda. Daí é pelo menos 3 mil reais a mais, além desse custo. Se eu puder fazer uma recomendação particular, a gente fez na Angel Vet, ali na Ponte do Maruim. A gente é da Palhoça, então, assim, foi sensacional, não tenho nada a reclamar. Doutora Angélica, maravilhosa, nos ajudou com todo o processo de documentação, todas essas dúvidas, tudo. E a gente, assim, demorou bastante para fazer esses documentos, porque o processo é burocrático, ele é moroso. A gente sempre recomenda fazer com pelo menos 6 meses de antecedência, porque qualquer erro você vai ter que esperar muito. Como esse processo começou? Agora a gente vai falar sobre as primeiras partes que você tem que dar início nesse processo. Primeiro você tem que microchipar. No mesmo dia que você vai fazer a microchipação, será que existe essa palavra? Microchipagem. Você vai microchipar o bicho. Isso. Vocês entenderam. Provavelmente o profissional que vai estar orientando vocês já vai falar que tem que ser feita a vacina antirrábica. Vocês vão microchipar e vão dar a vacina antirrábica pro seu pet. Nesse processo, vocês já vão ganhar a carteirinha VET. Caso vocês não tenham a carteirinha, nesse processo vocês já vão ganhar a carteirinha do bichinho. E lembrando que na carteirinha tem que certificar que foi colocado o número do microchip, porque isso vai ser bipado. Então, justamente o microchip é como se fosse um detentor de todas as informações do bichinho em relação a vacinas obrigatórias. Porque senão o bichinho poderia estar trazendo raiva para o país que ele tá sendo trazido, né? Então, justamente ele serve para fazer essa confirmação, além de que ele tem as informações do tutor. Então, nesse caso, a gente botou a Mia como sendo minha, porque eu vim com passaporte italiano e o Felipe vai vir com o Stamp 4. Então, era mais fácil acoplar a documentação da gata a mim, porque eu não tenho nenhuma pendência dentro do país e por isso eu também tenho autorização de trazer bichinho. Ou seja, é bem mais fácil por ela do que por mim, que não tenho ligação nenhuma com a Europa. Depois da antirrábica, você tem que esperar pelo menos 90 dias. Depois da antirrábica, tu já pode dar entrada no processo, né? Do sorologia, é isso? Não. Então, o que acontece? Depois de você aplicar a vacina antirrábica, você tem que esperar, eu não me recordo se são 60 ou 90 dias. Eu queria que seja 90 dias. Eu acho que são 60, mas eu não tenho certeza. Enfim. Sim, vocês vão estar sendo orientados aí, vocês vão saber o que a gente diz, prazo. É muito importante ter um profissional que vocês confiem. Porque se o profissional errar as datas, isso vai vir a ser um problema. 60 ou 90 dias, enfim, para realizar a sorologia. A partir do momento que você realiza a sorologia, ela pode dar ok ou não. O que é a sorologia? É basicamente um exame para confirmar se o animal está produzindo corretamente os anticorpos da questão da vacina. Então, se o animal tiver ok, você pode seguir, tudo bem, e daí acabou a questão da primeira parte da documentação.
Só que, quando tem animais que ficam muito nervosos com vacina ou que não reagem muito bem ao veterinário, pode dar falso negativo, que a gente chama. O falso negativo, ele pode implicar com que você ganhe um documento que não vale. Porque se ele dá negativo por qualquer razão que seja, você é obrigado a refazer a vacina e refazer a sorologia. E são 2 documentos caros. A vacina é cara e a sorologia é cara. Porque, querendo ou não, ela tem que dar certo, ela tem que dar positivo. Ou seja, deixe o seu pet muito calmo antes de dar entrada no processo da sorologia, porque junto com a orientação toda que você está custeando para trazer o seu pet para cá, a sorologia é uma parte bem cara do processo. Por isso que é bem importante deixar ele bem calminho nos últimos 3 dias, bora dar churu para eles, essas coisas aí que... Tenta fazer assim, o mais confortável que seja, sabe? E isso entra também a questão da caixinha de transporte. Eu ia deixar para falar mais pro final, mas eu vou puxar o gancho aqui do deixar o bichinho calmo. Por quê? Porque a caixa de transporte, ela tem que estar nos padrões da companhia aérea. A partir do momento que a gente recebeu o positivo da sorologia dela, então a confirmação de que ela poderia sim viajar, a gente passou a ver passagem aérea e também a bolsa de transporte. Quais são os pontos mais importantes disso? Garantir que a companhia de transporte não vai ter problema e garantir que você tem o equipamento necessário para transportar o bichinho. Por quê? Porque quando a gente fala em companhia aérea, cada companhia tem o seu jeito e a sua Suas burocracias, especificação. Exatamente. Então a gente escolheu a TAP, porque a TAP, ela, de Florianópolis, né, que foi o aeroporto que a gente saiu, ela faz voo direto para Portugal e de Portugal para a Irlanda. Então, esse voo, por ser direto, justamente nos poupou de ter que fazer a entrada do bicho em Portugal. Então, como era uma companhia só, o trâmite foi mais fácil no geral. A gente precisou se preocupar com uma medida de caixinha de transporte só, que, por exemplo, a Latam, se eu não me engano, hoje em dia ela precisa que o transporte do início ao fim seja com ela ou com parceiros delas. A gente tava chegando a ver pela Latam, né? Só que, por que a gente não fechou com a Latam? Porque a Latam, ela obrigava que a gente fizesse toda a entrega de documentos de novo para a companhia de Portugal ou para a companhia de Guarulhos. Então a gente teria que trocar de companhia, porque ela não faz do início ao final, o trecho. E a gente teria que apresentar toda a documentação de novo, ver todas as verificações da bolsa de novo. Então é sempre mais fácil se você fizer com uma companhia só ou com companhias parceiras que tenham medidas de bolsa de transporte similares. Porque daí você não vai ter problema com isso. Um adendo, tá? Quando vocês comprarem a passagem do seu pet e já comprarem a de vocês, eu acredito que vão ser juntos, o que acontece? Vocês têm que ver para não chegar muito tarde na Irlanda, caso vocês venham para a Irlanda, porque eles ficam atendendo até um horário X. Depois desse horário, vocês não podem entrar com pet. Não é que não pode, é que vocês vão ficar no aeroporto até o outro dia, porque não vai ter nenhum veterinário ali autenticado para atender vocês. Exatamente. Se eu não me engano, são das 10 da noite às 8 da manhã, não tenho 100% de certeza, mas é um período grande, assim. Eles não atendem pro final da noite, nem de madrugada. E, basicamente, se você não tiver... você tiver chegado nesses horários que eles não atendem, eles simplesmente vão te fazer esperar até o outro dia, porque você é obrigado a mostrar a documentação e você também é obrigado a pagar a taxa para o bicho entrar. A taxa foi de 50 euros. Você pode pagar via cartão, via dinheiro. A gente pagou via dinheiro e eles te dão um comprovante também. E outra coisa, importante lembrar, a vacina, quando o bicho tá aqui, não pode vencer. Senão você vai ter que pagar toda a documentação de novo, vai ter que fazer processo de sorologia tudo de novo. Porque aqui na Irlanda é obrigatório o seu bicho estar vacinado. É obrigatório o seu bicho estar em dia Microchipado também. com a questão de todos os cumprimentos legais dele. Outra coisa, esse vídeo está sendo gravado em setembro. A gente viajou em agosto de 2025. E o nosso processo começou em fevereiro. E o nosso processo começou em fevereiro, tá? Outra coisa, sobre a caixinha de transporte. Deve rolar muita dúvida, porque como a gente veio de fato para se mudar para cá, eu entendo que fica esse negócio, meu Deus, será que a gente comprou certo? Será que a gente comprou errada? Entrem no site da companhia que vocês forem fazer, olhem as medidas da bag de transporte que eles necessitam e procurem isso no Mercado Livre. A que a gente comprou, a gente vai procurar o link e vai tentar deixar aqui para vocês.
Pode ser que você aí, quando esteja vendo, não sei, num futuro muito próximo, não seja mais a que a gente comprou. Então, é sempre bom, com os dias de Verifica casa, as medidas, por verificar. favor. E assim, ó, a gente tá falando a gente tá em setembro de 2025. Por favor, verifica antes, porque isso pode dar problema de verdade. Outra coisa, bolsa de transporte. 4 saídas de ar. Abertura frontal e abertura em cima. Então ela tem que abrir na frente, tem que abrir em cima, tem que ter fundo impermeável e 4 saídas de ar. A nossa tinha 5 saídas de ar, mas a obrigatória é 4. E a minha veio bem confortável. A minha veio bem confortável. Ela também não é um gato lá muito grande, E outra mas... coisa, a bolsa de transporte a gente comprou assim que a gente comprou a passagem aérea. Então assim que a gente viu qual companhia ela iria, no caso a passagem aérea dela foi R$1.000 na época. 1.100 e pouco. 1.100, enfim. Na época que a gente comprou, tá? Assim que a gente comprou a passagem aérea da gata, a gente comprou logo em seguida a bolsa de transporte e deixou ela aberta num lugar confortável. Então ela passou a dormir na bolsa de transporte, ela passou a se acostumar na bolsa de transporte para que ela não estranhasse. Porque a nossa maior preocupação é que ela ficasse desconfortável durante o voo inteiro, não conseguisse dormir, não conseguisse comer. Isso não aconteceu. Por mais que, assim, é lógico, não é fácil viajar com gato, eles miam bastante, tu fica com medo de atrapalhar os outros passageiros. Quando eles fazem as necessidades deles, acaba, tipo, tendo um pouco de odor, então tu acaba tendo medo de, tipo, deixar os outros desconfortáveis, sendo que ninguém ficou desconfortável, tá? Todas as pessoas do nosso lado dormiram o voo inteiro. Não, e sobre barulho, vamos e venhamos. Voo, sempre tem criança gritando. E outra coisa, o barulho do avião ofusca e muito o barulho que o pet vai fazer. Muito. E isso que a nossa, tipo, miou bastante. Tem pets que Mas assim, ó, dormem. ela comeu, ela tomou água, ela usou a caixa. Algumas vezes, né, inclusive. Sim, 2 vezes, enfim. Eu levei uma caixa de sapato na mochila e eu forrei ela com uma sacola mesmo, uma sacola que é aquelas maiores, sabe? Eu não recomendo muito usar a de mercado, porque a de mercado é bem fácil de rasgar. Então usa uma sacola maior, leva um pouquinho de areia ali dentro daquela sacola e quando for no banheiro com o bicho, bota a caixinha de sapato no chão, abre a sacolinha com areia ali pra ela usar o banheiro. E deu super certo. Ela fez uma vez o cocô ali quando a gente tava no voo, e daí eu senti um cheirinho, eu pensei, vou no banheiro com ela. E daí realmente tive que limpar a caixinha, mas o que a gente fez? Na caixinha mesmo, eu forrei com aquelas fraldinhas de tapete higiênico pra cachorro mesmo, sabe? Porque normalmente gato não usa, então, mas eu forrei mesmo assim. E deu super certo, porque daí eu recolhi a fraldinha e botei uma nova que já tinha na mochila, e daí ela foi limpinha o voo também inteiro. Ó, o veterinário que vai estar dando suporte para vocês, provavelmente, ele vai falar sobre algum produto que deixa o gato mais tranquilo, tá? A gente utilizou, não é recomendação do produto, mas a gente utilizou o Feliway, que eu acho que é o mais famoso desse segmento aí. É bom, a gente comprou um spray que borrifa onde o gato vai ficar, onde o gato vai passar, a gente utiliza às vezes até hoje, aqui. E o da tomada a gente trouxe para cá justamente para quando ele chegasse num ambiente novo, ele não estranhasse tanto. Eu não sei qual é a mágica que tem esse produto, mas é pra isso. É isso? É feromônio, daí ele se sente mais em casa, assim. Mas basicamente deu certo pra gente. Ela também tomou uma medicação que a veterinária passou, porque a nossa gata, assim, ela é um amor, assim, tu pode pegar ela, se tu vem aqui em casa, ela deita no teu colo, ela é um amor. Mas ela tem muito medo de barulho. Então, pelo fato dela ter medo de barulho, a gente ficou muito assustado que no avião ela fosse ficar mal, sabe? Porque a nossa preocupação não era com a gente. E assim, tá? Vale ressaltar. Isso é a minha opinião. Não é... Por vir do Brasil até a Irlanda, é um processo que é um voo longo, tá? A gente fez 2 voos. O voo é longo, é cansativo. Você não vai dormir muito, até porque o seu pet também acredito que não vai dormir muito, tá? Pelo menos o nosso não dormiu. E assim, ó, é um processo meio chato, de pegar o bichinho, ir no banheiro, ele vai fazer as necessidades, tu vai limpar, tu vai estar com sono, tu vai estar estressado. É um processo que é mais chato.
porém é necessário. O remédio que a gente deu pra ela, até peguei o nome aqui, é gabapentina. Gabapentina. Não é recomendação de remédio, tá? Não, Isso aí, quem vai Isso dar daí, recomendação é o veterinário de vocês. Exatamente. Só que esse é o remédio que a gente usou, A né? gente comentou com a nossa veterinária, ela falou que não, esse medicamento poderia ser utilizado na Mia, porque justamente a Mia tem esse medo jamais, sabe? Não é recomendação de remédio, pelo amor de Deus, tem bichinhos que não podem tomar esse remédio, tá? Tanto porque essa medicação é uma medicação sob receita. O que a gente fez, na verdade, de já trazer o pet, não é uma coisa que a maioria das pessoas indicam. Por quê? Porque aqui na Irlanda não tem muitos lugares que aceitam pet. Isso aí é um fato. Não tem. Como a gente veio, até vou uma hora gravar da nossa casa, como foi pra gente conseguir a nossa casa aqui, tá? Foi uma coisa diferente. A gente já veio com uma coisa mais certa do Brasil, foi indicação de um casal de amigos, então foi diferente. E outra, o ponto importante que eu queria chegar eles aceitaram a gente trazer um pet. Isso. Só por isso a gente trouxe a Mia, porque a gente ia deixar a Mia no Brasil e ia pagar uma companhia pra fazer todo esse trâmite pra trazer a Mia pra cá quando a gente tivesse estabilizado num lugar que aceita pet. Duas situações principais, né, relacionadas a isso. Primeiro, se você não tem acomodação física, não traga o bicho de início, porque você não vai achar, sem ter a documentação que você precisa, sem ter um holerite de pagamento, sem ter um PPS, você não vai achar um lugar que aceite bicho que você consiga comprovar que você vai conseguir pagar. A menos que você venha com muito dinheiro. Se você tá vindo com muito dinheiro mesmo, eu tô falando assim de 200, 300 mil reais na conta, top, porque daí você vai conseguir pagar hotel, ou se não der... Hotel, pô. Ou se não Hotel, der... Airbnb, sei lá. Ou se não der, você vai pagar, tipo, um daqueles hotéis pra bichinho. Então, tipo, você vai ter outras artimanhas pra conseguir. Mas se você não está vindo com esse dinheiro, e você não tem uma acomodação fixa que aceite o bicho, não traga o bicho de A início. nossa recomendação é não trazer o bicho. A gente trouxe o bicho por justamente ter uma acomodação já fixa, já ter combinado com o landlord que a gente iria, assim, ficar com a acomodação, ela já deu o ok, tudo certinho. Tanto que a gente chegou num dia, no outro dia a gente já tinha assinado o papel e já estava morando na casa. Então, assim, ó, cada caso é um caso. O nosso caso foi esse. A gente conseguiu uma casa que aceitasse pet, porque a gente já saiu da casa certa do Brasil, indicação de um casal de amigos, ou seja, era muito mais confiável. Se não fosse isso, muito provavelmente, quando algum familiar fosse nos visitar, ele traria o bicho pra gente, né? Nunca foi uma opção Deixar ela no deixar Brasil. ela no Brasil. Então, pra gente não era negociável, sabe? Ela é uma gata muito carente, já foi abandonada uma vez. Eu Então, ia falar agora, ela já foi abandonada uma vez, a gente adotou. não tem cuidou. condições. E, em resumo, a gente passou a nossa experiência e o que a gente pode passar pra vocês de dica, de recomendação, é isso. É. A recomendação máxima, tá? Máxima é façam com a Angiovete. De certeza, eles vão resolver o problema de vocês, Se vocês tá? forem ali de Florianópolis, grande região, Miguaçu, Tijucas, vale a pena Mas eu acho que viajar. dá pra fazer consultoria com eles assim, até a distância, eu acredito que vai, Pode ser entendeu? A gente vai deixar o Instagram deles aqui embaixo. muito bom. Vocês entram em contato com eles. Vejam se dá de fazer a distância também. Beijo, seu Nilo. Beijo, dona Angélica. Vocês foram uns anjos na nossa vida. Vocês ajudaram a gente numa coisa que Sensacional. a gente não tinha nem ideia do que a gente ia fazer e vocês nos assessoraram desde o começo até o fim. Sim, E a gente prometeu que ia fazer um vídeo é verdade. falando sobre Agradecendo isso, também. agradecendo. Meu Deus do céu. E eu não vejo outra clínica pra indicar pra vocês senão essa. Obviamente tem clínicas maiores e tal, mas a gente assim, indica ó, a gente eles tá porque eles são falando- sensacionais. A gente tá falando, E eles são muito humanos. Essa é a gente verdade. tá falando justamente dessa questão. A gente não tá ganhando um centavo pra falar dele. Foi um presente, sabe? Um presente que caiu no nosso colo, conhecer eles, ter profissionais tão respeitosos que cuidaram da Mia, assim, com todo amor e carinho. A Mia, ela tem um probleminha renal, então, desde o início que a gente começou a tratar lá, a gente nunca mais trocou de clínica. A gente já tinha levado naquelas clínicas grandes, mas, assim, ó, é só uma caristia e... E ali um foi o serviço tratamento ruim. humanizado. Exatamente. A gente se tornou, depois Ai. de tudo, amigos. Amigo. Então essa é a nossa recomendação. Sigam o Instagram deles, entrem em contato com eles e falem que vocês vieram através do canal do Felipe. Exatamente. Outra coisa, a doutora Angélica nos salvou até no final, porque a gente, no final, logo antes de embarcar, a gente não sabia, e ela, né, como excelente profissional que é,
fez, junto à Vigiagro, ela fez um certificado para garantir que a gata estava apta a viajar. A gente foi lá na Vigiagro, o Felipe foi lá na Vigiagro, deixar os documentos dela no aeroporto. Então, assim, coisa que a gente nunca tinha ouvido alguém falar que era necessário. Ela foi lá, fez, e quando chegou aqui na Irlanda, o documento que ele pediu foi justamente esse, da Viagro, para fazer a verificação, porque é um documento que atesta que toda aquela outra documentação que a gente trouxe é válida, é uma documentação correta. Então, assim, sensacional, porque a gente ia vir sem esse documento. Imagina isso, imagina, gente. Muito obrigado, tá? Esse era o nosso relato, é o que a gente tinha pra passar pra vocês. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Se não curtiram o vídeo ainda, curtam o vídeo. Por favor. Se chegaram até o final, comenta Mia aqui pra eu saber que vocês chegaram até o final. É verdade, a nossa bichinha aqui. Comenta Mia aqui pra saber que vocês chegaram até o final. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Vamos. Eu filmei, gente, O quê? behind the scenes. Do Felipe, muito bom, com o celular. E da gata, ficou sensacional. Ele vai botar aqui no final, porque ficou muito bom, tá bom? Beijo. E curtam bastante, porque eu tenho bastante vergonha de aparecer nos vídeos.